Queridos irmãos, a paz do Senhor. Livro de Ezequiel é onde está o tema. E tem sido, com certeza, bem discorrido intensamente ao longo da semana. Vamos ler o capítulo 3 e versículo 3. Depois, vamos ler já do primeiro. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi e era na minha boca doce como o... Podei sentar. Ezequiel é um dos grandes profetas levantados por Deus já na terra dos viventes. E fico feliz de ter a oportunidade de meditar junto com a igreja sobre este homem que é uma referência dada à eternidade da palavra de Deus para os nossos dias. Para todo aquele que quer ser um instrumento nas mãos de Deus e fazer a diferença no meio de uma geração, pode encontrar em Ezequiel uma referência para isso. Ele é o profeta Atalaia que está sendo estudado ao longo desta semana. E orando a Deus, pedi também que o Senhor me desse uma porção para meditar aqui com os irmãos, dentre tanta coisa boa que já foi dispensada do Senhor. Ezequiel, como a gente, ele começou novo. Tem gente que Deus começa a usar logo novo, tem gente que Deus começa a usar na maioridade, na maturidade. Cada um, Deus tem uma história. E Ezequiel, quando a gente lê os capítulos do livro que ele escreveu, a gente observa que ele vai ser levado cativo, o que vai impedir de ele exercer o ministério sacerdotal, porque seguindo o cronograma normal das coisas, aos 30 anos ele iria iniciar o seu ministério, que foi bloqueado por Jeová, porque o que Deus tinha com ele não era necessariamente o ministério sacerdotal, mas o ministério profético. E aí ele chega na Babilônia para ali desenvolver esse ministério que já estava sendo desenvolvido por alguém que lhe antecedia. Esse alguém era Daniel. Inclusive já tivemos a oportunidade até de meditar sobre alguma coisa de Daniel. Não sei, não lembro se foi aniversário do Madal. Não foi? Que também é um grande profeta e era contemporâneo de Ezequiel. Só que Daniel chegou no exílio 9 anos antes. Quando Ezequiel chegou, ele já estava lá bem instalado. E Daniel foi chamado por Deus para profetizar no palácio. Ezequiel, por sua vez, foi chamado para profetizar no campo. Jeremias também foi contemporâneo dele, embora fosse mais velho. Possivelmente ele tinha em Jeremias uma referência, alguém em que se espelhar, e no estilo de profetizar de Ezequiel, nós vamos encontrar que ele se espelhava assim em Jeremias. Jeremias, por sua vez, profetizava em casa, em Jerusalém. Nós vamos estudar a história desses 3 profetas e não vamos ver que ninguém ficou em vantagem. Independente se estava no palácio, no campo, em casa ou fora de casa, todos eles sofreram as lutas de quem foi chamado para esse ministério. E todos eles também vivenciaram experiências grandiosas com Deus. Assim como Daniel, Ezequiel é considerado profeta exílico, igual João. João, no Novo Testamento, profetizou exilado na ilha de Patmos. E Ezequiel e Daniel profetizaram no Antigo Testamento exilados na Babilônia. Isso prova de que a ação de Deus não está restrita a um lugar. Não é assim? Porque se o nosso Deus fosse um Deus preso a uma porção geográfica, não teria existido o ministério de João, nem de Daniel,
e nem de Ezequiel. O templo havia sido destruído, a terra tinha sido assolada, os algozes que levaram o povo de Deus cativo não deixaram nenhum rastro. Quando a gente lê Ageu, nós vamos observar Deus usando ele para animar o povo a construir o templo. E o povo diz assim: a gente não tem nem material de construção, não tem nada. Quando olhamos para o passado e vemos o templo de Salomão, apoteótico, hoje a gente olha, vai ser no máximo um casebre. E Deus usa Ageu e diz: não é a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, pois minha. Deus não disse assim, eu tenho, porque ter significa que é uma porção. Alguém diz assim, eu tenho dinheiro, mas há uma porção. Não é infinito, não é eu tenho roupa, eu tenho um carro, mas há uma porção. Deus não disse eu tenho prata, Deus disse minha é a prata, o ouro. E se eu quiser, eu dou prata e ouro para vocês fazerem um templo apoteótico. E se eu não quiser, não sai prata, não sai ouro, mas quem pode restringir a manifestação da minha glória? Era isso que Deus estava querendo dizer. E o povo se anima então para fazer a construção do templo. Assim como Daniel, como João, Ezequiel vai ser um profeta também apocalíptico. Na verdade, muitas profecias e muitas visões que se aparecem no livro de Ezequiel vão ser repetidas no livro de João. Só para você depois querer comparar em casa, a visão dos querubins que aparece no capítulo 1 de Ezequiel, nós vamos vê-la no capítulo 4 de Apocalipse. Muito parecida. A profecia contra Gog e Magog no capítulo 38 aparece em Apocalipse 20. Essa experiência de receber um livro, que aqui vem na forma de rolo, porque não era um livro de brochura impresso como hoje, essa expressão de degustar o livro de Deus vai acontecer aqui no capítulo 13 e também com João no capítulo 10 de Apocalipse. Deus vai mostrar a Nova Jerusalém a João lá em Apocalipse 21, mas também a Ezequiel do capítulo 40 até o capítulo 48, com mais riqueza até de detalhes do que ao profeta João. E o rio da água da vida, que também encerra o cânon sagrado no capítulo 22 de Apocalipse, vai aparecer na famosa visão de Apocalipse 47, quando um anjo tinha um cordel e ele media as águas e as águas iam subindo até afundar completamente o profeta Ezequiel na presença de Deus. A palavra Apocalipse é até interessante porque ela significa remover o véu. A palavra portuguesada, numa visão mais simples, significa revelação, mas o seu significado mesmo é tirar o véu, mostrar aquilo que está por trás, daí o conceito de revelação. Então, Deus vai usar Ezequiel para tirar este véu de grandiosos mistérios de Deus, que para nossa alegria ficaram registrados nas Escrituras. Por isso que o livro de Ezequiel é considerado um livro muito difícil, pouco lido e pouco pregado. Uma bênção SBJ ser amparada neste livro, porque, como os demais livros apocalípticos, é uma literatura difícil, porque tem muito símbolo, muita figura e também tem porções literais. Quando a gente lê Daniel, Ezequiel e João, nós temos que nos perguntar se aquilo que Deus está falando é figurado, é simbólico ou é literal, para depois não estar misturando uma coisa com a outra. Esse profeta, irmãos, se fosse trazido para os dias atuais, Ezequiel ia ser tido como louco. Ele era muito excêntrico, parecia um pouco com João Batista. Ele fugia do padrão, do status quo. O rótulo dele era diferente, a maneira dele profetizar era diferente. Ele usava muito representação simbólica, que se inspirou com certeza em Jeremias. Ele usava, às vezes, até de mímica para profetizar. Não era aquela profecia convencional. Se Ezequiel chegasse hoje no culto e profetizasse, alguém ia dizer que ele estava precisando se consultar com um psiquiatra. Ia chamar ele monteiro, movimenteiro, seria um elogio. Porque era um jeito muito excêntrico e vai ficar registrado nas Escrituras para que a gente possa, evidentemente, depois comparar. Se você relembrar
ele lá no capítulo 4 vai fazer um modelo, uma maquete de Jerusalém cercada, sitiada, bem didático, bem lúdico, né, na maneira de profetizar. Imagine eu chegasse aqui hoje para pregar com uma maquete e ia soar talvez estranho, não é? Ou ficar deitado sobre o lado esquerdo 390 dias e depois se virar para ficar deitado do lado esquerdo por mais 40. Ali também estava sendo representada uma mensagem e ela aparece também no capítulo 4. Ou então quando ele raspou o cabelo, isso aparece no capítulo 5, e uma terça parte ele queima, outra terça ele corta com a espada e a outra ele joga no vento, também com um significado. Então era um profeta diferente. Agora é evidente que tudo isso que ele fazia era inspirado e autorizado pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai preparar ele dizendo, olha, quando tu começar a profetizar, não pensa que o povo vai dar glória a Deus, aleluia, levantar a mão, se arrepiar, chamar para tirar foto e convidar para pregar de novo. Não, o povo vai rejeitar a tua mensagem. Mas profeta que nunca sofreu rejeição não é profeta. Profeta, parece que é inerente do seu ministério sofrer uma ou outra rejeição aqui ou ali. E Deus vacina o coração de Ezequiel dizendo, o povo vai te rejeitar porque eu estou endurecendo o coração do povo. Agora, tão duro quanto é o coração do povo, eu estou fazendo dura, firme, a tua fronte como diamante. E Deus, que é o Criador de tudo, Ele sabe que o diamante é o minério mais resistente. Deus não disse ouro, porque o diamante risca o ouro, mas nenhum minério risca o diamante, porque a posição, o arranjo dos átomos dá uma estabilidade ao diamante que nenhum outro minério tem. Então, trocando em miúdos, Deus estava dizendo a Ezequiel, tu vai levar pancada, tu vai levar lapada, tu vai levar sopapos, grande vai ser o saculejo, o pontapé, o aperto. Não pense que vai ter like não, vai ter muito dislike, mas eu não estou nem aí, Ezequiel, se alguém vai dar like ou dislike para a tua mensagem, porque tu vai ter uma firmeza tão grande que isso aí não vai fazer nem cócegas, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter convicção quem foi que lhe chamou, quem lhe dá a palavra para pregar. Quem precisa de questionário, de aprovação pública, são os políticos. Profeta entrega a palavra, entra no altar e faz o que Deus lhe mandou, porque foi comissionado por Ele apenas. Se você é desse ou dessa que faz vídeo e corre para ver quantos likes você tem, você é um crente geleia, você não é diamante. Se a tua convicção se derrete baseado na quantidade de aplauso que tu recebe, tu não és diamante de Jeová. Agora o diamante de Jeová, ele sofre a resistência, ele sofre a oposição, ele sofre a ridicularização, mas tudo passa e ele permanece. Eu estou aqui, Senhor, tu me firmaste, tu me sustentas. Deus investe primariamente na personalidade do profeta. E sabendo que ele ia sofrer muita resistência, diversas vezes Deus vai usar na boca dele a expressão, e saberão que eu sou o Senhor. A maioria dos hinos que cantamos e das pregações que professamos dizem, vão saber que tu é filho do rei. E vão saber que tu é queridinho de Jeová. E vão saber que você é amada do céu. Deus não disse nada disso para Ezequiel. Deus não está preocupado em melhorar a nossa aceitação diante do mundo. Se você está servindo a Deus pensando que Ele está movendo o anjo, arcanjo, querubim, serafim, para as pessoas olharem para você e dizer, eita, olha como ela é, gostei. Você está servindo ao Deus errado. É melhor mudar o que está cantando, é melhor mudar o que está pregando, porque para Ezequiel Deus disse, ei, tu vai sofrer, tu vai ser perseguido, tu vai ser não compreendido, mas tem uma coisa, no final de tudo, alguém vai olhar e vai dizer, ele serve a um Deus, o Deus dele é Deus, o Deus dele é grande. É para isso que nós estamos aqui, para o mundo olhar para nós e saber que o nosso Deus é Deus.
A teologia egocêntrica, antropocêntrica, humanista está mudando isso. A gente quer ir para um ciclo de oração e quer ver Deus usar um vaso e dizer assim: eu vi quando alguém disse que você era feia, mas quem vai ficar feia é ela, porque eu gosto de você. A gente se arrepia todo, chora. Se não chorar, pelo menos faz que chora. E sai contando para todo mundo: você viu o que Deus disse? Que ela me chamou de feia, mas quem vai ficar feia é ela. Vai aprender a ser crente, rapaz. Ninguém tem que saber o que tu é, não. Tem que saber quem é o Deus que tu serve. Lá na tua casa, alguém vai ter que dar glória a Jeová, porque vai ver Ele na tua vida. Ele é quem vai aparecer na tua vida. Ele. 62 vezes essa expressão aparece em 27 dos 48 capítulos deste livro. Ou seja, do começo ao fim, Deus está de vez em quando batendo essa tecla e dizendo para Ezequiel: não se preocupe, no final eles vão saber que eu sou Deus. Veja aí, por exemplo, capítulo 6, versículo 7. E os traspassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Capítulo 11, versículo 10. Caireis a espada, nos confins de Israel vos julgareis, e sabereis que eu sou o Senhor. Capítulo 20, versículo 12. Se vocês quiserem, depois eu passo para a superintendência essa escrita que fiz, e depois vocês consultam novamente. Capítulo 20, versículo 12. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Só nesse capítulo 20, Deus repete essa expressão várias vezes. Ela vai aparecer também no versículo 20, no versículo 26, no versículo 38 e no versículo 42. Veja também o capítulo 32 e o versículo 15. E o Senhor diz: quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada em sua plenitude, e quando ferir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. E também capítulo 38, versículo 16, são alguns dos mais de 60 exemplos que Deus fala esta palavra. Isso mostra que tudo que Deus está fazendo é para mostrar ao mundo que Ele é Deus. Tudo concorre para a glória de Deus. A luta que a gente passa, a provação, a vitória que a gente ganha, tudo que nós vivenciamos na nossa vida deve culminar, desembocar, finalizar na glorificação do nome do Senhor. Deus também vai dar a Ezequiel uma carta de recomendação. Como ele sabia que Ezequiel ia pregar e no fim do culto o pessoal ia dizer: gostei não, isso aí não está com nada. Então muitas vezes Deus vai dar uma assinatura, uma nota de rodapé, dizendo que quem estava falando na boca dele era o próprio Senhor. A expressão assim diz o Senhor, ou e veio a minha palavra do Senhor, também vai ser muito recorrente neste livro. Por exemplo, se nós formos ao capítulo 12, veja quantas vezes a expressão e veio a minha palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor Jeová, aparece. Só no capítulo 12 ela aparece nos versos 8, 10, 17, 19, 21, 23, 25, 26 e 28. Geralmente os profetas, quando nós lemos os seus textos, eles iniciam o capítulo dizendo: assim diz o Senhor Jeová. Mas Ezequiel fazia questão, inspirado pelo Espírito Santo, de repetir essa expressão. Porque quem estava falando não era ele, era Deus. Evidentemente que falando por meio de Deus sofria resistência. Imagine se fosse só Ezequiel. É por isso que um crente ele tem que ter muito cuidado para ele não falar o que é dele, porque o que é de nós não gera efeito. Hoje é muito fácil pregar, basta comprar um conjunto de livros, alguma bíblia de estudo, procurar alguns sermões já prontos na internet, ver aquilo que nos interessa. Vou pregar na EBJ sobre Atalaia, pega um bocado de dicionário, pega um bocado de enciclopédia, baixa um bocado de aplicativo, lê tudo sobre Atalaia, tudo sobre Ezequiel, tudo sobre o profeta. A única coisa que esqueceu de fazer foi abrir a Bíblia, no capítulo 3 de Ezequiel, e ver não só o que Champlin, Moody, Mateus Henry, não sei quem está falando, mas o que o próprio Senhor está falando. Vem com uma pilha de livro, de comentário, de nota e rodapé, mas não vem com o segredo de Jeová. Meu Deus.
profeta seco. Isso no mundo corporativo, numa agência, numa empresa, funciona. Mas diante das coisas de Deus, é como um sino que ressoa vazio. Mas quando vem com o segredo de Jeová, vem descalço, vem despenteado, vem sem o dinheiro da passagem de volta, porque veio na vinda de carona. Mas vem com um segredo de Jeová, que quando abre a boca sai como flecha, entra no coração de quem ouviu, e não dá nem tempo de ver quem foi o profeta. Quando procura, cadê o profeta que estava aqui? O Senhor Jeová escondeu, ele só veio trazer a mensagem. Fica tu com a mensagem, que o profeta, ele já está em outra. Hoje o profeta entrega a mensagem, espera 5 segundos para ver se alguém fez um vídeo dele, uma foto. Se ninguém fez, ele pede para alguém fazer, já deixa encomendado. Ele nem terminou de sentir o coração pegar fogo, já está fazendo o upload do vídeo dele profetizando. E um olho na profecia e outro na curtida. Mas quem é como Ezequiel não tem tempo de ficar olhando o Instagram. Eu não estou demonizando rede social não. Mas o profeta está ocupado com a mensagem. Tu viste que os gráficos mostram que essa semana tu tivesse menos curtida? Vi não, rapaz, porque eu já estou em outra, eu já estou ali, ó. Eu profetizei na Etiópia, estou no Egito, Jeová mandou ir para a Síria, e já já eu vou chegar na tua casa também, terra seca. Tenho algo de Deus para ti também, que está sendo preparado. Não é fácil falar de Ezequiel, porque quando a gente começa a meditar Ezequiel, a gente vê que nós estamos um pouco distante. Ezequiel profetizou para um povo que Deus só queria falar para eles cajado. Você chegar num culto e dizer assim: olha, Deus está te abençoando, vai abrir uma porta. É muito bom. É bom receber bênção de Deus. É bom pregar assim, cantar assim. Até porque o nosso Deus faz tudo isso. Agora, quando você dobra o joelho, Deus me use, e o roteiro só vem com cajado, você olha para a folha, vira, rola o rolo da profecia de um lado para o outro. Mas Deus, será que não tem pelo menos uma jujuba aqui, uma cereja? Essa sopa, esse pirão está muito grosso. E você já viu botar chantilly em pirão? Oh, Jesus. Já viu botar molho de barbecue em pirão? Isso é para quem come batata frita. Mas quem come pirão de Jeová, se quiser, ainda tem uma pimenta. E Ezequiel, trazendo para o dia de hoje, como um entregador de iFood do céu, ele só entregava pirão. Mas Deus, tem misericórdia desse povo. Só cajado. Mas por que só tinha cajado? Porque o povo vivia em pecado. E Deus não tem jujuba para quem está doente espiritualmente. Quem está doente não come sobremesa. Quem está doente toma vacina, comprimido do céu, complexo vitamínico, soro. Diz aí para o teu irmão, quem está preparando a tua dieta é o Espírito Santo. Ele está com um prontuário vendo assim, olha, tem algo aqui que não me agrada, bota o soro. Tem uma pereba aqui que não me agrada, bota aqui essa vacina. Ai, vai tomar a minha vacina, mas vai viver, vai viver. Vai viver, porque eu tenho vida para ti. O problema do pecado de Israel era crônico. Não era uma infração isolada aqui ou ali. Não era um problema de uma geração. Era um problema de um povo ao longo de séculos, que estava acostumado a se rebelar contra Deus. Parecido com essa geração que está por aí.
Essa rebeldia contra Deus começou lá no deserto, quando eles saíram do Egito. Você pode conferir isso em Êxodo, capítulo 16, capítulo 20, capítulo 23. Deus vai tratar com este povo, depois que eles entram em Canaã. Vai tratar com eles através dos juízes, através dos reis, do ministério profético. Até que Deus diz, não, eu tenho que levar esse povo para o exílio. Dar uma lição a eles. Vão ficar 70 anos lá pagando o preço, para ver se aprende alguma coisa. E no livro de Ezequiel nós vamos ver Deus usando o profeta para denunciar qual era o pecado deles. Primeiro, deixaram de guardar o sábado, capítulo 20, depois você lê em casa. Eles começaram a adorar a Deus nos lugares altos, nos bosques, locais que Deus já tinha extinguido, usado os reis, muitos reis justos, para destruir esse tipo de adoração, que era uma adoração miscigenada, misturada com o que não prestava. E a adoração a Deus tem que ser pura, pura. Deus não divide o espaço dele com o ídolo. Não, eu vou hoje para a IBJ, que hoje é Renato, Eliseu, parece. Amanhã é fulano, Beltrano. Isso é uma adoração, já misturou o negócio. Porque você já está mostrando que o altar, o seu altar não é exclusivo com Jeová. Não, hoje é Cássio, é Maicon, amanhã é não sei quem, da sanfona, do pandeiro. Está dividindo o altar com outras coisas. O altar é a gente e Jeová, o resto é resto. Quem vai pregar, quem vai cantar, quem vai botar o álcool na mão. Eu quero saber que a glória de Deus vai se apresentar naquele lugar. O povo tinha mistura. O povo se entregava a ídolos, capítulo 8, capítulo 14. Adoração mista, capítulo 6, capítulo 20. Profanaram o santuário do Senhor, trazendo para o local de adoração coisas, conversas, atitudes que não agradavam a Deus. Eu pergunto aos irmãos se repete hoje, sim ou não? Olha só. E Deus vai usar este profeta para dizer, olha, diz esse povo aí um negócio. Diz para eles que eles são mais preciosos do que o ouro puro de Ofim. Diz para eles que eles são bonitos como um anjo, como um querubim. Diz para eles que eu estou fazendo um sinal de coração aqui do meu trono, olhando para eles. Nada disso. Capítulo 16, versículo 47, Deus disse, olha, diz para eles que eles são mais pecadores do que o povo de Samaria. Imagine no culto, todo mundo pulando, marchando, correndo, tocando pandeiro, e o profeta se levanta. Capítulo 16, e diz, olha, Deus está mandando dizer que o povo de Sodoma é mais crente do que vocês. Capítulo 16 está registrado isso. Sodoma foi destruída por causa do pecado. Deus manda Ezequiel dizer, quando eu olho para Sodoma, eu vejo um povo mais comportado do que vocês. Porque vocês vêm para o culto, balança a mão, balança o pé, se arrepia, chora. Mas quando vocês saem do culto, vocês se transformam em alguma coisa que eu não reconheço. No meu raio-x de Jeová, não identifico o que vocês se tornam quando saem do meu ambiente de adoração. Voláteis, se evaporam. É um crente isqueiro. Sai uma faísca bem rápida. Para sair outra, você tem que fazer muito esforço. E nós não somos chamados para ser crente isqueiro. Nós somos um crente que está lá em Levítico 6 com fogo ardendo continuamente sobre o altar. E um crente que tem fogo continuamente sobre o altar, você não pode mexer com ele, não, se se queima, porque você pensa que ele está em stand-by. Crente não entra em stand-by. Stand-by é aquele negócio que nem está ligado nem desligado. Tem muito crente assim. É aquele crente que só está a luzinha vermelha. Entende? Para ligar, você não sabe se está a tomada fora do lugar, como é que é, se é Wi-Fi. A conexão dele se perde com facilidade. Mas o crente que tem fogo no altar continuamente, é perigoso mexer com ele. Ele está toda hora ligado. A hora que você chegar no altar, tem fogo de Deus. Satanás não tira onda com esse tipo de crente. Porque não só o altar dele tem fogo, Deus ainda acha pouco e diz assim, ei, Zacarias, diz ao meu povo
que o muro da cidade foi destruído. Mas o povo está falando assim, agora é que Israel está desprotegido. Agora, eles não têm muro de alvenaria não, porque muro de alvenaria é para os fracos. Diga, Zacarias, que eu estou colocando, é muralha, é de fogo ao redor do meu povo. Agora manda o inimigo vir. Vem, cão, para tu levar um choque, se queimar e virar torrada de inimigo. Porque quem toca no povo de Deus e sai ileso? Ninguém. O povo de Deus está guardado sob muralhas de fogo. E Deus está te guardando e te blindando contra o inimigo da tua alma. Essa era a mensagem de Ezequiel. Mas depois que ele lança essa mensagem, você pensa que melhorou, Deus ainda usa uma figura de linguagem, capítulo 26. Diz assim, olha, diz para o povo que eles são como uma panela enferrujada, que quando você vai fritar o ovo, mistura o ovo com a ferrugem. Olha só que negócio difícil. Esse é para vocês dizer o famoso é forte. Isso aqui é que é forte. Deus dizia assim, vocês para mim é como uma panela velha. Dessa panela malamanhada, que depois de 6 meses não presta. E quando você faz a comida, que você passa o garfo assim, ó, e mistura, a própria tinta, o próprio ferro se mistura com a comida e você não sabe o que é comida ou o que é ferro. O povo de Deus estava assim, misturado. Você olhava de longe e até via povo de Deus, mas aquele que conhece as minúcias, os detalhes, os escondidos, dizia, tem ferrugem aí dentro. Pergunta ao teu irmão, tem ferrugem aí? Às vezes ela é bem pequena. Às vezes é um negocinho de nada. Mas Deus me entende assim. Vai acreditando nisso. Vai domesticando essa ferrugem, que daqui a pouco derrete e não sobra mais nada. Crente tem que suportar fogo. É por isso que esse tipo de crente não gosta de fogo. Porque quando o fogo bate, a ferrugem aparece, descasca. Mas crente que está firmado em Deus e tem estrutura, ele aguenta fogo. Eu disse isso aqui esses dias. Porque quanto mais o fogo pega, mais a panela fica aquecida, mas não deixa de ser panela. Não deixa de ser recipiente. Crente que é recipiente, ele só vive no fogo. Sim, Jeová, eu estou aqui te servindo. A temperatura vai aumentando. E você diz, Deus, por que tudo isso? É porque eu estou te usando. Eu estou te usando para amolecer, para quebrantar alguém. Veja que mistério tremendo. Deus está tratando com alguém, mas é através de você. A temperatura aumenta na tua vida, mas diante disso, alguém vai sair melhor desta história. Alguém vai sair mais crente, vai sair mais santo, vai sair mais puro e vai dizer, o instrumento foi ela, o instrumento foi ele, foi uma palavra que aquela menina me deu, foi um conselho que aquele rapaz me deu. Eu não sei nem o nome dele, eu só sei que é cheio do fogo de Jeová. Quando a gente chega perto, já sente a temperatura alta. Deus revela o pecado de idolatria. Essa idolatria em alguns momentos era pública, em outros momentos era secreta. Você vê isso no capítulo 5, versículo 11, capítulo 6, versículo 1 ao 7, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 14, capítulo 20. Então, veja que a metade do livro era Ezequiel com um cajado na mão e toma cajado no povo. Mas depois disso, Deus vai começar a dar agora a palavra de prosperidade, de esperança. Deus vai usar esse mesmo profeta para começar a dizer, diga ao povo que eu vou me levantar e vou restaurar. Diga ao meu povo que eles estão como um vale de osso seco. Aliás, seco não, eles estão sequíssimos. Porque a última parte do corpo a perder água, todo mundo que faz um curso de saúde, quando estuda anatomia, sabe. A última parte do corpo a perder água é os ossos. Por isso que a última parte se decompõe. Para um osso ficar sequíssimo, irmão, realmente está no fim de tudo. Não está morto não, está morto ao cubo. E Jeová disse a Ezequiel, o meu povo não está seco não. Olha, o meu povo está seco, seco, seco. Porque no hebraico não tem superlativo absoluto. Meu povo está 3 vezes seco. Só o pó. Mas no vale de osso seco, ou tu é profeta, ou tu é osso seco. E Ezequiel era profeta. Olhe, você dá lugar com um que dá glória do lado,
outro que toca o pandeiro. Um que você está dando a paz do Senhor, já está se arrepiando, é bom. Agora imagine você olhar ao redor e só ter pó. Dê glória, porque você também não é pó, pelo menos você é profeta. E Deus te colocou lá para ressuscitar, transformar, fazer mudança. Ezequiel olhou para aqui e disse: pronto, eu vou ser o próximo a me decompor. O que é que eu faço agora, Deus? Deus disse o quê? O que tu sempre faz, profetiza. Abre a tua boca. Eu sou o dono da anatomia e da fisiologia. Eu não vou levantar zumbi não, eu vou levantar um exército. Eu vou mandar carne, é músculo para ter movimento. Eu vou mandar nervo para ligar o músculo aos ossos e os movimentos ser sincronizado. Eu vou revestir com pele para ficar com boniteza, com beleza e também com sensibilidade. E por fim vou soprar o meu espírito para ter vida. E este exército é o meu povo que eu estou restaurando, Ezequiel, através da tua vida. Lá está tudo morto, te preocupa não. A vida chega. E o instrumento que Deus vai usar és tu. Uma palavra. Uma palavra de Deus faz a diferença. Deus vai usar Ezequiel para mostrar que Deus faria uma nova aliança. Que Deus ia se levantar como pastor para apacentar aquele rebanho. E por fim também o Senhor mostra a ele o fim de todas as coisas com a reconstrução do templo. Que divide opiniões entre os estudiosos da palavra. Uns acreditam que é literal, outros acreditam que é algo espiritual. Mas a verdade é que, de uma maneira ou de outra, demonstra o poder de Deus de fazer da cinza, do nada, do que foi destruído, algo novo. Ezequiel, ao longo do seu ministério, então, vai ser marcado por profecias icônicas, referenciais, palavras que não vão ser encontradas em mais nenhum outro livro. Interessante que o livro de Ezequiel, livro grande, quase 50 capítulos, Ezequiel não é citado por nenhum livro da Bíblia. É um mistério mesmo que Deus deu só a ele. Vai exercer o seu ministério durante 22 anos. Vai perder a sua esposa. A menina cantou aqui que nem tudo... Olha, veja como está encaixado. A irmã cantou que Deus não está para fazer você ficar bem, não foi? Deus às vezes faz a gente perder coisas. Deus fez Ezequiel perder a própria esposa. E aí também, evidentemente, o Senhor deixou uma mensagem para ele. Mas já se aproximando do fim, depois dessa introdução, no sentido do ministério de Ezequiel, falar alguma coisa ainda sobre o atalaia, que é a marca deste evento. Primeiro, quando Deus disse para ele que ele deve subir como um atalaia e avisar ao povo que está em pecado, para se reconciliar e se arrepender, a fim de que não morra. É interessante a palavra que Deus usa para avisar. Essa palavra aparece várias vezes, né? Capítulo 3, versículo 17, ela aparece. No versículo de número 18, no versículo de número 19. Deus vai usando essa palavra várias vezes. E o avisar aqui não é um aviso de um papelzinho, num quadro de aviso, no mural. Não é um SMS. Não é um zap. Olha, Deus está chateado contigo. Um áudio de 10 segundos. É melhor tu se converter. Visto que ele está voltando, senão tu morre. Tá, fica na paz. Não é isso. Não é esse aviso. A palavra hebraica aqui para esse aviso é gritar. Falar alto. E repetidamente. Aquilo que alguns crentes ainda hoje fazem. Nos terminais de integração de ônibus, nas estações de metrô, os Ezequiéis do século 21, que você mesmo, lá na fila do ônibus, fica assim. E a pessoa que está atrás de você dizendo, rapaz, que fanático, né? E você não é. Não tem necessidade disso. Não é assim? É assim. Aquele irmão que está ainda lá no relâmpago, o Ezequiel do século 21. 6 horas da noite, dizendo, Jesus está voltando. Se converte, senão vai para o inferno. Se converter, vai para o céu. Atalaia, avisando. Repetidamente. Às vezes até gritando. Às vezes até alto. Porque é um aviso que tem que vir negrito, itálico, sublinhado em caps lock.
Mas os Ezequiéis de hoje dizem, não, isso é fanatismo. Eu prego, mas do meu jeito. Se tu não prega nada, nunca pregasse evangelho, nunca saiu ao campo, um dia que levar sol, a cabeça racha. Não sabe nem qual é o textuário da Bíblia Sagrada. Nunca foi para uma cruzada evangelística, nunca foi para um relâmpago, morre de vergonha. Se pudesse, levava uma Bíblia bem grande, igual aquela Bíblia católica, e ficava com ela assim no rosto, para o vizinho não ver. Intervalo bíblico da escola, da faculdade, nunca botou o pé. É muito rápido, é 15 minutos. Eu tenho que ali tirar uma xerox. Esses são os Ezequiéis dos dias atuais. Não tem intervalo bíblico lá não. Então faça. Se lá não tem, você é o Ezequiel que vai construir a torre de vigia e vai subir nela. Porque tem uns que se aproveitam e usa a ausência da coisa como um respaldo para não fazer. Ó, irmão, está tão difícil fazer a obra nessa pandemia. Ó, irmão, fale outra coisa que já perdeu a graça. Olha, irmão, até queria ir, mas a gente tem que se proteger, né? Muda o disco. Eu até queria ser atalaia, mas lá não tem torre. Como é que eu vou subir? Vá atrás do cimento e do tijolo, da madeira. E quando alguém disser, o que é que tu está fazendo aí, doida? Eu estou levantando um altar para te dar uma porta de esperança para tu escapar. Agora, os atalaias de hoje, eles querem ser atalaias do palácio, mas nem todo mundo é Daniel. Tem gente que Deus chamou para pregar no palácio, na corte, e isso não significa ter somente vantagem não, porque nós sabemos a história de Daniel, e que ele não escapou também das lutas. Os Ezequiéis de hoje para pregar, tem que ter a foto no cartaz. Se não tiver, ele manda, varão, estou mandando aqui a minha foto, tu bota aí, para eu divulgar no Story. Story? Rios? Deixa isso para quem é artista, tu é profeta. O teu rios é o céu que te promove, é o céu que propaga a imagem de Deus na tua vida, é o céu que compartilha a palavra que está na tua boca, é o céu, é o Senhor Jeová. Ele fica lá, Senhor, eu quero ir, me leva para pregar lá no palácio da Babilônia. E Deus está falando, olha, eu até agradeço a sua disponibilidade, mas o mistério contigo é nas planícies poeirentas da Babilônia. Ai, meu sonho é dar uma aula na IBJ. Se você não tem chamada para isso, você não vai dar nunca. Você vai participar da 80ª, 80ª, 90ª, sei lá como é que diz. Você vai estar na 100ª IBJ, sentado aí, sem falar. Porque Jeová está dizendo, eu não chamei você para pregar no palácio. Eu chamei você para pregar nas planícies poeirentas da Babilônia. Oh Jesus, eu vou encerrar. Para pregar hoje tem que mandar o motorista ir pegar ele em casa, levar para comer depois. Quando termina fica com a mão aberta. Cadê a lembrancinha? Gravata, caneca, o chaveiro, um voucher para eu ir lá na loja comprar uma roupa. Tem isso aqui para tu não, tu é profeta das planícies poeirentas da Babilônia. Agora tem um segredo. Que segredo é esse? Está na planície poeirenta, mas está vendo a glória de Deus. Eu vou encerrar aqui porque já chegou o próximo companheiro. Ezequiel, quando chegou na Babilônia, com certeza ficou maravilhado. Porque se tinha um lugar que investia em templos e em imagem, era aquele lugar. Então, para onde você se virava era esfinges, era obeliscos, estátuas colossais do Deus rato, do Deus formiga, do Deus sol, do Deus raio, do Deus vento. Para onde você virava eram aquelas figuras. E talvez alguém procurava e dizia, cadê a figura que representa o Deus Jeová?
Alguém vai dizer assim, esse Deus é fraquinho, né? Ele não tem nem um pedacinho de madeira com o nomezinho dele. As margens do rio Quebar. Ela anda sobre a fogo de cana chave. Olha, irmão, Deus sabe se revelar. Olha Ezequiel. Para onde tu olha, tu vê esfinge, obelisco, figuras colossais. Olha, obelisco é para os fracos. Eu vou te mostrar como eu sou. Um ser resplandecente, cor de âmbar, misturado com fogo, cabeça com um arco-íris bem grande. Ele disse, eu vou mandar o meu trono aí, só para tu dar uma olhadinha. Um trailer do meu trono. Veio uma carruagem que até hoje não tem engenheiro da NASA que explique aquele mecanismo. Com roda que ia para frente, que ia para trás, e quando andava para um lado não se mexia para o outro. Mistério que ninguém entende. Os outros deuses eram bonitos, mas o nosso era esplêndido. Os outros deuses tinham metros de altura, o nosso era a eternidade, infinito, móvel, transcendente, mas também que interage, porque ele tem vida, ele produz vida, e vida com abundância. Tu foste chamado para as planícies poeirentas, mas lá vai ter manifestação da glória de Deus. Lá tu estarás sofrendo a resistência, mas a carruagem do trono vai vir ao teu encontro. A teofania de Jeová se apresentará, e ele confirmará o teu ministério nesses dias difíceis que estamos vivendo. Que Deus nos ajude. Essa geração TikTok, essa geração Nutella, essa geração que se subir uma ladeira chega morrendo, é melhor que Jesus lhe guarde. Se terminar o culto e o pastor pede para carregar um banco, ele inventa qualquer coisa. Esporão, bico de papagaio, vertigem. Só falta andar com um laudo dizendo um atestado de imprestabilidade. Agora ficar 4 horas vendo TikTok e o dedo dele não se cansa. Mas também não tem reflexo da glória de Deus na vida. A aparência parece um bibelô, mas qualquer peteleco quebra. Nós somos vaso de barro, queimado no fogo. Às vezes a aparência não agrada muito, mas saculeja para tu ver se não tem óleo no conteúdo. Que Deus ajude essa geração. Eu estou orando para Deus arrancar gente de palácio e levar para as planícies poeirentas da Babilônia. Você que fez cartão de conferencista internacional, rasgue. Você que está pensando que vai vender DVD, que vai ter música no Spotify, nas plataformas digitais, te prepara para comer poeira nas planícies poeirentas da Babilônia. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.